Você é profissional da saúde? Quer trabalhar com medicina nuclear? Então esse episódio é para você. Hoje nós vamos conversar com 2 especialistas que têm ampla experiência na área. Então eu convido você a ficar até o final desse episódio. Então solta a vinheta. Olá, sejam bem-vindos a mais um Medical Isotox, um podcast dedicado aos bastidores da medicina nuclear. Eu me chamo Maiara, sou médica nuclear e hoje eu recebo 2 especialistas que têm uma ampla experiência na área. Então vou começar apresentando uma conhecida já de vocês, que é a Denise Cereja. A Denise é mestre em tecnologia das radiações e é especialista em produtos da Medical. E hoje nós temos um convidado especial, que é o Maurício Pavini. O Maurício é biólogo e é especialista em imaginologia e também é supervisor técnico lá na DIMEM, é onde nós trabalhamos juntos aqui em São Paulo. Então eu vou começar aqui, por mais que vocês já conheçam a Denise, para ela se apresentar novamente, contar a história dela dentro da medicina nuclear. Oi, pessoal. Eu de novo aqui, Denise Cereja. Trabalho com medicina nuclear há mais de 20 anos. É assim, a minha menina dos olhos. Eu sempre falo para todo mundo isso, que eu faço o que eu gosto e eu ainda ganho para isso, né? Além de trabalhar na Medical, coordeno uma equipe de medicina nuclear de uma clínica em São Paulo, onde temos ali 5 hospitais, aqui em São Paulo 4 unidades entre clínicas e hospitais e uma no interior. É isso, gente. Obrigada, Denise. Maurício, por favor, conta como é sua formação, sua trajetória dentro da medicina nuclear também. Tá joia, obrigado pelo convite. Meu nome é Maurício, sou biólogo, já trabalho com medicina nuclear, igual a Denise, já vai fazer 24 anos que hoje eu trabalho com uma supervisão no setor técnico lá na DIMEM. E é como ela mesma falou, é uma paixão que surgiu, acho que de antes de entrar até na faculdade, que eu falo que aqui em São Paulo, subindo ali, descendo a Rebouças, eu olhava escrito medicina nuclear com 15 anos de idade e falava, o que é isso? Nem sabia o que era e acabei entrando. Desde então é uma paixão e até hoje. Bom, o Maurício, pessoal, é um convidado muito especial mesmo, porque o Maurício, durante a minha residência médica, ele foi meio que o meu professor também. Ele me ensinou muitas coisas da parte técnica, de como manipular material radioativo, organizar a agenda dos equipamentos, que vocês vão entender ao longo do episódio. E hoje nós trabalhamos juntos na unidade da DIMEI aqui em São Paulo. Então vai ser um episódio muito especial, né? Com certeza. Bom, pessoal, então assim, vocês 2 trabalham apenas em setores privados, né? Vocês já tiveram experiência em setor público? Na verdade, eu trabalho em setor público também. Então, dentro do privado, a gente dá assistência tanto para o privado quanto para o público. Lá em Campinas também, né, Maurício? Isso, em Campinas também, tanto para o privado quanto para o público também, pelos dois públicos. E como que é assim, porque as pessoas às vezes não entendem, são clínicas que têm contratos com os serviços públicos, né? São poucos serviços públicos que têm a estrutura da medicina nuclear, então o governo faz essa associação com clínicas privadas para poder atender a demanda de pacientes. E eu queria entender como que é o dia a dia de vocês. O que vocês fazem a hora que chega na clínica, no decorrer do dia? Pode começar, Denise. Bom, vou falar um pouquinho da minha experiência dentro do nosso serviço. Hoje nós temos uma radiofarmácia associada. O que seria uma radiofarmácia associada? Eu tenho um local onde eu preparo todos os meus radiofármacos e distribuo para as minhas unidades. Aqui em São Paulo são 4 unidades, entre só pública e privada. E a gente faz toda essa gestão aí eu falo sempre que é um milagre, né, gente? Trabalhar com medicina nuclear, você tem que saber, assim, inúmeras coisas. Uma delas é trabalhar com tempo, agenda e um gerador só, né? Um gerador da semana passada e um gerador novo. Então, a gente monta, né? Eu faço sempre 2 eluições por dia, não eluo mais que isso, até porque eu preciso poupar o meu gerador para poder trabalhar. Em média, eu atendo por semana 370 pacientes entre as 4 unidades. Então, realmente, você tem que calcular muito bem o seu tempo ali e o seu material para poder trabalhar.
e a gente vai, né, fazendo o milagre da multiplicação. Claro, sempre pensando em todos os âmbitos, né? Agenda, paciente SUS, que assim tem às vezes recebe o agendamento no dia anterior, à noite, e aí chega lá fora de preparo, ou chega lá e não sabe o que vai acontecer. Paciente privado, obviamente, né? Mas a gente tem um controle maior. A gente pensa em proteção radiológica do meu colaborador, do meu paciente e a própria nossa, né? Então, engloba muitas coisas aí nesse projeto. Só traduzindo aí, às vezes é a primeira vez que alguém está assistindo o episódio, né, e não é do universo da medicina nuclear, entrou porque quer começar a trabalhar. Traduzindo, eluição do gerador, né? A gente recebe 100 clínicas que trabalham recebe o gerador uma vez por semana, né? Aí depende da demanda de clientes. Então, chega esse gerador, ele vem cheio de radiação. E aí, no decorrer da semana, essa radiação vai diminuindo, a gente prepara, né? Como se a gente estivesse ali extraindo um pouco de radiação cada vez que você precisa. E aí a gente vai trabalhando com a agenda em cima dessa quantidade de atividade radioativa que a gente tem. Isso, aí você falou que você faz 2, porque o ideal é esperar ali umas 6 horas. Sim. Né? Para que essa radiação se reorganize ali. Mas exatamente. Nesse sentido. Então eu costumo eluir 20 para 6 da manhã e faço uma segunda marcação, uma segunda eluição para preparar os meus medicamentos, né? Os meus radiofármacos, 11 horas da manhã. Perfeito. Acho que a rotina do Maurício é um pouco diferente. Pode contar para nós, Maurício, como que é o seu dia a dia, como que ele começa? Olha, na atual clínica, né, que eu estou trabalhando, a gente trabalha com monodoses, né, então ela já vem, a gente já faz esse planejamento no dia anterior, com o nome do paciente, o exame que ele vai fazer, todo um planejamento, encomenda as doses, ela vem, né, de acordo com o pedido, calibração, né, que esse material vai chegar. Mas já trabalhei também com a Denise, né, com a eluição de gerador, desse mesmo jeitinho, você tem que ter esse planejamento dia anterior, para saber que hora você vai eluir, para saber quantos kits você vai marcar, quantos pacientes você vai estar atendendo ali, né, a única motora falou que a gente tem que saber que a radiação é como se fosse uma bateria de celular, que ela vai diminuindo com o tempo, né, essa meia-vida, então a gente tem que estar lidando com isso, então eu já eluía mais vezes, era às 6, às 9, às 11, às vezes era 6, às 9, às 1, às 3. A gente fazia um cálculo para tentar deixar o máximo às 3 horas da tarde para a gente ter esse crescimento gerador para o dia seguinte, né? E tudo como a Denise falou, né? Pensando nesse planejamento para englobar até a radioproteção, né? Para saber, para não desperdiçar dose, não expor o paciente e nosso, né? O indivíduo ocupacionalmente exposto, né, a uma dose desnecessária, né, de radiação. E uma coisa que as pessoas não entendem também é a questão da agenda, porque a gente tem a agenda que as meninas lá do call center, da recepção, organizam o horário que os pacientes vão chegar. E aí a gente tem uma outra agenda que é com relação ao horário que esse paciente vai entrar no equipamento, que é muito mais complexa. Denise, lá no seu serviço, é você quem organiza? Tem outra pessoa que organiza? Não, que funciona? eu organizo. Eu já tenho uma equipe assim muito bem treinada para isso. Então, quando a gente fala em agendamento do paciente na clínica, eu estou sempre ali organizando e tentando ver o melhor horário para que a gente não tenha desperdício. Não tenha desperdício de nada. Nem do tempo do paciente, nem de atraso de paciente, nem de atraso de atendimento. E tentar, assim, ao máximo possível, né, não ter desperdício de radiofármaco, né, de radiação, para que a gente consiga aproveitar ao máximo. Com relação após atendimento, né, o meu paciente chegou lá dentro do meu setor, né, assim, aonde a gente trabalha não atende só medicina nuclear, a gente atende radiologia também. Então, a gente procura treinar e explicar muito bem isso. Esse treinamento é sempre muito constante para a minha equipe, para eles entenderem que cada exame tem um tempo específico dentro do aparelho, tem um tempo específico para poder entrar no aparelho. Eu tenho exames que, por exemplo, eu injeto o radiofármaco e ele volta 3 horas depois para fazer imagem. Eu tenho exames que
o paciente entra no aparelho, já injeta a medicação e daqui 40 minutos ele já sai. Então, a gente costuma treinar muito bem e sempre conversando. Equipe de enfermagem com equipe de técnica, para que não tenha esse tipo de atraso. É fundamental esse ponto que você falou, que a equipe tem que estar muito bem treinada com relação a entender os protocolos dos exames. Porque se você não entende como é feito aquele exame, em quanto tempo depois da injeção, da administração do radiofármaco, o paciente vai entrar no equipamento, você não consegue organizar e vira uma bagunça. E não só isso, né? Assim, eu tenho exames, a gente tem que pensar também que cada paciente ele é único e cada paciente vai reagir de uma forma diferente. Vou dar um exemplo, assim, se eu tenho um paciente que vai fazer uma cintilografia óssea, por exemplo, e é um paciente jovem, eu com 2 horas eu vou passar, né, todas as orientações, olha, se hidratar bastante, pode, né, ir no banheiro toda vez que quiser. Eu posso entrar com ele no meu aparelho com 2 horas de exame, que eu sei que eu vou ter uma qualidade boa. Mas se eu pego um senhorzinho de 80 anos, ele não vai beber tanta água, né? Não vai se hidratar como deveria. Eu não posso colocar ele, né, depois de 2 horas e ter a mesma qualidade. Então, esse paciente, por exemplo, no mínimo, eu vou esperar 3 horas para entrar no aparelho para eu poder ter um pouco mais de qualidade de imagem. Então, não é só pensando nisso, é pensando também em cada paciente único. E Maurício, lá você que organiza a agenda, tem uma pessoa que te ajuda. E qual que é mais fácil, de cintilografia ou de FET? Olha, Agenda. é mais difícil a de cintilografia, como a Denise falou, cada exame é um protocolo, né? É um tempo específico, tem exame que o paciente vai entrar várias vezes no aparelho e, como ele estava falando, é muito importante a gente orientar, a orientação é fundamental. Os pacientes, eu brinco que eles conhecem tomografia e ressonância, mas não têm ideia do que é uma cintilografia. Eles não sabem como o aparelho funciona, eles não sabem que o aparelho vai chegar bem pertinho dele, pode assustar. Então, você como profissional ir lá e orientar o paciente, né? Tudo que vai acontecer. O aparelho super silencioso, ele não vai saber que horas começou ou não o exame. Então, isso é uma coisa que é muito importante, né? Você passar o horário certo. Você pode ter uma equipe muito boa de enfermagem com várias pessoas que pode administrar, sei lá, 3 pacientes ao mesmo tempo. Mas será que você tem 4 gama para fazer? Então, aquela coisa, eu vou passar 1h da tarde, outro 1h20. E às vezes eu sempre aconselho, quando faz um planejamento de agenda, fazer um horário que você consiga trabalhar melhor. Não colocar IGT às 9h03, não vou colocar às 11h03. Vamos colocar 11h10, 11h20. Horário Né? redondo. Redondo, exatamente. O paciente, para ele vai ser importante, né? Ele entender tudo isso, né? E essa orientação, o paciente está sabendo de tudo, a chance de ter algum problema é pequena. Vai acontecer, não tem como não acontecer na nossa área. Mas é extremamente importante essa orientação. O PET já é mais tranquilo, mas a cintilografia ela é bem mais complexa por todos esses... Eu dou 2 dicas com relação ao paciente. Primeira, eu sempre oriento a minha equipe, assim, a passar para o paciente, assim, olha, o seu horário é a partir das 11h, Perfeito. a partir do meio-dia. Por quê? Porque se eu falar para ele assim, olha, o seu horário vai ser meio-dia de entrar no aparelho, deu meio-dia e não tá entrando no aparelho, né, aquele fim do mundo. Então, eu sempre oriento a minha equipe assim, sempre fala para o paciente que é a partir de tal hora. Nem antes, mas pode ser depois, porque a gente não sabe o que pode acontecer, tá? A segunda dica que eu dou aí é para o profissional, para todos os profissionais. Todas as pessoas que trabalham comigo já simularam o exame. Então, eu ponho no aparelho para que ele tenha a sensação, para que ele entenda o que é que o paciente sente. Ótimo. Então, vai aproximar, vou fazer uma cintilografia de tireoide que fica ali colada, a gama fica colada, né, o colimador em você. Como é que o paciente vai se sentir? Tem paciente que vai, né, ficar de boa. Eu sou super tranquila, eu não tenho medo de nada, mas tem paciente que vai ficar apavorado. Quando o profissional está do lado do paciente, que ele entende o que o paciente sente, é muito mais fácil da gente lidar, de conversar, não acha ruim, não reclama e sabe até como lidar com esse paciente para que ele consiga fazer o exame, porque a ideia é fazer o exame, porque se está ali é porque é super importante. Então, dou essas 2 dicas. Esse gancho, esse é muito importante, que eu também
sempre gosto de orientar que os profissionais eles fazem a mesma coisa. E quando você vai falar a partir, e como o nosso exame é fisiológico, você depende muito do paciente, né? De a imagem estar com boa qualidade, se vai ter imagem tardia ou não. Dá um exemplo no PET. Eu falo, ó, você vai entrar a partir de 1 hora. Pode passar de 1 hora? Pode sim, porque tanto o médico pode pedir uma imagem adicional do senhor, como de pacientes anteriores que vão vir fazer antes do senhor. Então, eu gosto de falar, porque às vezes é igual você falou, daqui 1 hora, Maurício, já deu 1 hora, não vou entrar não? Então, se você orientar o paciente já de antemão, ele já vai ficar Muito mais bem tranquilo. mais tranquilo. Muita gente fala, já teve problema, mas eu tô entrando várias vezes no aparelho, o outro não entrou, miocárdio, por exemplo. Então, o paciente entender qual que é, o que está acontecendo. Exatamente. Você se colocar na posição do paciente, né? Se não é você, é ele, né? Sim, isso que o Maurício falou é bem importante. Com os nossos exames, no caso das cintilografias, muitos deles é para nós avaliarmos a função do órgão. Então, depende muito do corpo do paciente. Muitas vezes a urina que fica na bexiga vai atrapalhar o exame. No caso da cintilografia do miocárdio, às vezes é o estômago, o paciente vai ter que comer mais alguma coisa, ou é o fígado. Então, tudo isso pode interferir no horário ali da agenda, e hoje a gente vê muito também pacientes com fobia. Então, o paciente está ótimo até atravessar a porta da sala do equipamento. Entrou na sala do equipamento, ele começa a ter crise de pânico, aí você tem que administrar isso também. Então, tem várias nuances que podem alterar o horário da agenda dos equipamentos. E agora um outro ponto que também é bem difícil na área técnica, porque a gente trabalha com muitos profissionais diferentes em várias funções. Então, como que é a gestão no serviço de vocês? Vou começar com o Maurício agora. Como que é? Você gerencia várias pessoas? O que que essas pessoas fazem? Como que funciona? Olha, lá no nosso serviço, a gente tem uma filosofia de todos vão fazer tudo. Então, um exemplo, os biomédico administra a medicação, faz imagem, realiza teste ergométrico, está na radiofarmácia, rejeitos radioativos, monitorações, e a gente vai fazendo um rodízio de função, que a gente sabe que em certos setores da clínica existe uma exposição um pouquinho maior. Então, a gente faz um rodízio, né, de funções. Cada semana tem um profissional num setor, vai mudando de acordo com a semana, né? Mas todos são treinados para realizarem todas as funções e, de acordo com a semana, cada um tá nessa função. Tem uma escala. Tem uma escala exclusiva de horário, escala. É porque a organização que a senhora está falando é muito importante, né? Você tem uma organização para a clínica não pode parar, o paciente não pode atrasar, não pode faltar profissional nos setores, né? Então, e também pensar também nessa parte de radioproteção, aonde você está trabalhando, mas a clínica é totalmente segura relacionada a isso, né? Mas você sabe que tem lugares que você se expõe mais, né? Então, tudo isso é importante, a gente tá nessa gestão para Como a medicina nuclear é muito sensível à questão do radiofármaco, que você não pode perder tempo com a radioatividade, porque ela vai indo embora, a DMEM ela tem essa cultura de que todo mundo tem que saber tudo, porque se faltar alguém, a engrenagem tem que rodar. Então, você saber tudo também te transforma num profissional mais completo. E, Denise, como que é lá no seu serviço? Lá não é diferente. Eu sempre oriento todo mundo, gente, todo mundo tem que saber tudo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E assim, a gente tem uma escassez grande de profissional qualificado, tá? Primeiro eu vou explicar uma coisa que eu acho que passou e alguém deve estar se perguntando assim, qual que é a diferença, né? Da Denise que tem uma radiofarmácia associada, né? Sim. E do Maurício que recebe monodose. Não tem diferença, quer dizer, existe diferença assim de classificação. Por exemplo, assim, nossa, eu falo que é uma radiofarmácia associada porque eu preparo tudo dentro de uma radiofarmácia e distribuo somente para as minhas unidades, tá? A radiofarmácia centralizada, ela é uma empresa que fornece já a monodose, fornece o radiofármaco específico para o paciente, para qualquer outra empresa,
tá? Então, essa diferença quando vocês escutarem radiofarmácia associada, radiofarmácia centralizada, tá? Lá eu tenho um profissional que é super bem treinado para radiofarmácia. Então, eu não costumo, para essa primeira etapa, que é onde a gente tem maior nível de radiação, eu tenho uma pessoa super bem treinada para não ter esse rodízio, porque é um pouco mais complexo, um pouco mais delicado, a gente tem que trabalhar assim com as doses assim muito bem certinhas, porque senão vai faltar em algum lugar. E eu não vou deixar ele ir antes da hora e tampouco marcar outro kit. Então, é muito bem certinho. Quando essa profissional não pode ir, obviamente, né? Ou eu vou estar lá, ou eu vou chamar outro colaborador, obviamente, mas assim é super raro. Na segunda eluição, sim, ela também faz essas marcações, mas aí eu já tenho uma flexibilidade maior, porque aí eu já tenho um outro profissional qualificado também para assessorar, mas a gente pensa nessa questão da proteção radiológica. Então, as outras equipes, elas já não têm tanta exposição, porque não precisa marcar nada, já recebe tudo pronto ali, é só tirar a dose. O que a gente orienta pensando em proteção radiológica? Rodizia entre vocês, porque eu tenho unidade que eu tenho PET. Então, rodizia entre vocês, uma semana uma fica só no PET, só na radiofarmácia tirando flúor, né, dose de flúor, e a outra fica na cintila e fica só tirando as doses ali de radiofármaco de cintilo. E os meus profissionais de enfermagem também, a gente faz esse rodízio principalmente na cardiologia, que tem muita exposição, então a gente rodizia também, para que não tenha tanta atividade, né, no final da leitura aí do mês, da leitura do seu dosímetro. Eu tenho unidade onde eu tenho muito sentinela, então também existe uma exposição. Então a gente está sempre ali, né, rodiziando os profissionais e o tempo todo, falando assim, eu sei que tem físico que vai me criticar por isso agora, mas eu vou falar, né? A gente, quando fala em proteção radiológica, a gente fala em tempo, distância e blindagem. Eu só oriento a minha equipe a usar proteção, por exemplo, né? Vocês usam avental de chumbo para tudo? Não, porque a minha agilidade, se eu estou com alguma coisa pesada, eu vou demorar mais para manipular o meu material radioativo. Agora, se eu estou sem a blindagem, eu tenho muito mais agilidade. Essa minha agilidade vai me proteger muito mais do que eu estar ali, demorando mais para manipular e usando um avental de chumbo. Quando você usa o avental de chumbo? Eu, no meu caso, ou da minha equipe, quando é com terapia. Quando é terapia, a gente faz todas as proteções possíveis e impossíveis. Mas fora isso, é agilidade ali, ó, expertise para poder trabalhar. Lá na DIMEM a gente fez um estudo, ainda estava na minha residência médica, sobre essa questão do uso do avental de chumbo. E nas terapias a gente já não usa mais também. Não, eu uso, na verdade, eu uso para iodo. Para iodo é o que a gente usa, mas não por questão só questão de terapia. É que iodo é muito volátil, né? Você pensou nele, você contamina. Eu acho que é muito importante proteger bem as mãos, né? Até usar uma máscara ali. E assim, eu já tive paciente que você orienta tudo. Olha, depois que tomar, você não pode falar, não pode nada. Aí ele toma ali no canudinho, você segura a blindagem, toma lá. Agora eu já posso ir embora? Eles ficam tão ansiosos, não prestam atenção em nada, né? Não tem gosto de nada, doutora. Exatamente. É só isso? É só É só isso? Então, assim, acho que é mais essa questão de contaminação do que né, a exposição em si, mas é contaminação. Pensando, né, que a minha vida do iodo ali são 8 dias. Bom, agora a gente vai entrar, então, numa parte mais dos equipamentos, que talvez as pessoas não saibam, mas a medicina nuclear tem 3 equipamentos que a gente trabalha. Então, o primeiro, que é o mais comum, que está mais distribuído no Brasil inteiro, é a gama-câmara, que é o equipamento que nós fazemos as cintilografias, que é onde a maioria dos serviços de medicina nuclear atua, com maior volume, especialmente cintilografia de perfusão do miocárdio e acredito que cintilografia óssea. Um segundo equipamento, um pouco mais evoluído, é o PET-CT,
que a sigla é tomografia por emissão de pósitron, associado à tomografia. Então, ele é um equipamento híbrido. Eu vou explicar um pouquinho mais isso também. E temos aí também agora o PET ressonância, que é o PET associado à ressonância magnética. Então, com o equipamento gama-câmara, a gente faz as cintilografias, que são basicamente para avaliar a função dos órgãos. E aí a gente avalia praticamente o corpo inteiro dos pacientes. E as imagens são um pouco mais simples, são imagens que nós chamamos de imagens planares. E aí a gente não tem uma resolução tão boa, né? Na hora que você olha, você não consegue ver bem a anatomia, mas você consegue caracterizar bem a função do órgão. Na nossa unidade que nós trabalhamos, temos a sorte de ter um equipamento com SPECT-CT, então aí você tem a cintilografia associada à tomografia, que melhora um pouco a resolução da anatomia do órgão. No PET-CT, a gente avalia o metabolismo das células, especialmente pacientes com câncer, para avaliação de doenças neurológicas e também para viabilidade miocárdica. E aí a gente consegue ver melhor a anatomia do órgão por causa da resolução da tomografia. E a ressonância, o PET ressonância, também a gente avalia a questão do metabolismo celular com o PET e a anatomia com a ressonância. E aí é superior, especialmente nos casos neurológicos e também para avaliação de tecidos moles, como próstata. E aí, a partir disso, falei demais, né? A partir desses 3 equipamentos, vocês têm experiência com gama e PET-CT? Alguém tem experiência com ressonância, PET-ressonância? Não, PET ressonância não. E Denise, assim, qual que você acha mais difícil de trabalhar? Qual que você achou que mais complexo? É gama, é PET? Olha, assim, por questão de exames, eu acho a cintilo mais complexa, tá? Do que o PET em si. O PET é aquele protocolo e aquele protocolo. Não muda, né? Você vai fazer uma receita de bolo. De bolo, é aquela receitinha de bolo, né? Você vai fazer um cerebral, é só um cerebral, tá ali bonitinho. Nada, não muda nada. Você não tem que mexer em nada, você não precisa pensar em nada. É só posicionar o paciente e dar os comandos, nada mais. A cintila já é diferente, né? Nós também temos uma unidade que tem CT junto, e isso, assim, pra gente foi um boom, né? Porque, principalmente para nós que fazemos muito sentinela, em média eu faço de 20 a 30 sentinelas por semana. É bastante. Você traz uma grande. Faço. Então faz uma diferença tremenda. Hoje nós fazemos assim, a gente consegue pontuar exatamente aonde está aquele linfonodo contaminado. Isso tem feito assim uma diferença gigante na hora da cirurgia. Então, para nós isso valeu muito. Para o médico que vai operar, obviamente, também, e para o paciente mais ainda, né? Então, assim, o CT ajuda muito. Ele é muito mais complexo, porque não é sempre. Primeiro que isso é uma coisa que me encanta na medicina nuclear, né? Para quem não sabe, dentro do radiodiagnóstico, se eu tirando a medicina nuclear, do radiodiagnóstico convencional, eu não tenho essa liberdade de falar eu vou fazer tal exame, ou eu posso fazer um complemento de um exame que foi solicitado para o médico. Se eu vou fazer um raio-x de tórax, né, antero-posterior e lateral, vai ser antero-posterior e lateral. Se eu enxergar qualquer outra coisa ali que eu poderia complementar, eu não tenho essa liberdade, eu não posso fazer isso por questão de proteção radiológica, de exposição do paciente. Na cintilo, não. Na medicina nuclear, não. Na medicina nuclear, eu tenho essa liberdade de, obviamente que primeiro eu preciso saber muito de fisiologia e de anatomia, e se eu enxergar alguma coisa que vai além do nosso protocolo, eu tenho essa liberdade de fazer algo a mais e fazer a diferença no diagnóstico desse paciente. Então, isso é muito mais complexo. Eu tenho muitos profissionais que chegam para nós, assim, para fazer estágio, que não sabem anatomia, né, assim, tão a fundo, tão pouco fisiologia, porque não é um padrão, né, você saber muito, se aprofundar muito. Em fisiologia, isso vai fazer uma diferença tremenda, muito grande. Então, acho que a maior dificuldade dos 3, né, dos 3 tipos de equipamento é com relação à cintilo.
pela complexidade das coisas, né, do diagnóstico, do aparelho, do paciente, Os protocolos são muito diferentes. muito diferentes. E você, Maurício, qual que você acha que é a maior dificuldade da rotina? Concordo plenamente com a Denise. Eu acho que quando tem estagiários lá, que lá na clínica, quando vai ensinar o PET, assim, a gente fala que o PET realmente é essa receita de bolo, é a mesma coisa. É de pulmão, mama, só vai mudar às vezes até a raiz da coxa ou o corpo inteiro, mas é a mesma coisa. Ah, eu vou fazer um PSMA, um DOTA, você vai mudar o radioisótopo e não, a imagem vai ser a mesma, muda o tempo. Exatamente. Então não é uma coisa. Na Cintilo cada exame tem um tempo, tem uma matriz diferente. Tudo bem que os aparelhos hoje em dia, na nossa época, a gente tinha que saber decor tudo, Agora preencher, agora não precisa mais. Eu falo que às vezes até estraga um pouquinho o profissional, que ele fica só apertando o botão. Mas isso é o que você falou, dar exposição do paciente é muito importante, principalmente no SPECT-CT. A gente com experiência, a gente consegue fazer essas imagens adicionais na cintilografia, na medicina nuclear. Quando você junta o SPECT-CT, eu acho que o profissional tem que tomar muito cuidado. Eu acho que aí a parte do médico é muito importante. Ah, vou fazer um SPECT-CT só porque eu vi um pontinho ali. Ou será que vai precisar, o médico vai ser necessário essa imagem, né, de irradiar o paciente com essa radiação? Ah, vou fazer um SPECT-CT da cabeça? Só porque eu vi lá Não, vamos ponderar essa parte. Então, isso é muito importante que a Denise falou, essa parte que na medicina nuclear, né? Só exames da medicina nuclear a gente consegue fazer uma medial de joelho, uma lateral de joelho, uma oblíqua, necessário para ser descontaminada, né? Agora, fazer uma tomografia que às vezes não precisaria, eu acho que Às vezes você mudando a angulação, a projeção, você consegue evitar uma tomografia desnecessária. Com relação às funções, que aí tem várias na área técnica, né? A gente tem a pessoa que fica na sala quente, a sala quente é onde é manipulado os radiofármacos, onde são separadas as doses. Tem uma pessoa que fica ali atrás do equipamento, adquirindo as imagens. Uma pessoa que fica na sala do teste ergométrico com o cardiologista, injetando o radiofármaco no paciente. Tem alguém que vai buscar o paciente. Tem várias funções. E de todas as funções, já que vocês disseram que fazem tudo na clínica, qual que vocês gostam mais? a coordenação. A mais estressante, a mais estressante, é verdade. Mas realmente é a mais estressante, mas é a que eu mais gosto. Porque você ali é uma referência, né? É pensar assim, não, tá coordenando. Não, você é uma referência. Por que você tá ali? Porque você sabe todas as funções. Então, você sabe lidar com todos os profissionais e como orientar cada qual na sua função. É difícil? Muito. Às vezes você fala assim, eu vou desistir de tudo isso? Sim. Mas depois você fala, não, eu gosto disso. Então, acho que o mais difícil o que eu mais gosto é a coordenação, mas é o mais difícil. E tem que ter perfil, né? Não é todo mundo que tem perfil. Não. Né? E você, Maurício, qual função você gosta mais? Olha, eu concordo com a Denise também. É uma função, né? Quando me chamaram para supervisor, é muita dor de cabeça, mas eu gosto. E você tem que, como a doutora falou, você tem que saber lidar com as pessoas. Você tem que saber lidar com pessoas, saber colocar as pessoas certas nos lugares certos. Mas agora, se falar. Olha, eu gosto tanto de medicina nuclear que é muito difícil eu falar o que que eu gosto mais. Mas se for ver a parte que eu gosto mais hoje, assim, não hoje, né? Mas é a parte da radiofarmácia. Eu gosto bastante de radiofarmácia. É uma coisa que eu gosto. É uma coisa assim, pra ficar onde? Agora eu gosto de tudo. Que é muito difícil eu falar o que eu gosto mais, assim. Mas eu gosto, né? Eu gosto muito dessa parte de supervisão. Eu gosto de planejar. Esse planejamento eu acho muito importante. Você saber tanto você ligar todos os setores, né, da clínica, porque você precisa ficar esperto com o trânsito para saber, né? Não é só ali dentro, você tem que saber do trânsito. Então, eu gosto tudo do seu planejamento, assim, vou marcar o paciente tal hora, mas vamos começar já a pensar que ele vai estar só daqui meia hora, porque até chegar lá, fazer então todas essas coisas. Então, eu gosto do planejamento, eu acho muito legal. Eu gosto de tudo. Eu falo assim que a gente precisa, todo mundo, né? Toda a minha equipe, a gente
conversa e fala e treina para todas as situações. Ontem, por exemplo, eu tenho uma agenda bem forte nessa unidade onde eu mais fico, de quarta-feira de miocárdio. E eu tenho muitos sentinelas. Eu tenho 4 profissionais que estão ali correndo, né, cirurgia o dia inteiro, de segunda a sábado. 3 profissionais, assim, o tempo todo, e eu tenho um que é o backup. E aí recebo a ligação: olha, quarta-feira tem o Probe 4, mas tem cardiologia. Mas eu tô com um profissional de enfermagem de férias. Como é que a gente faz? Você pensa, inclusive, no horário do almoço do teu colaborador, né? Tranquilo. Eu estarei na clínica, eu ajudo na cardiologia. Então, assim, a gente faz tudo. A gente faz de tudo, né? Não tem um lugar só. E eu acho que essa pergunta também é a próxima mais direcionada para Denise, que é mestre, né? Com relação assim, à qualidade dos exames e segurança, qual que é o papel do tecnólogo nessa parte? Tanto das cintilografias quanto do PET. Olha, eu sou uma pessoa assim que às vezes até eu me estranho, porque eu gosto muito de proteção radiológica, muito. Então eu sempre trabalhei com o mínimo de dose e o máximo de qualidade, tá? Lá nessa clínica, eu trabalho já com eles há mais de 20 anos, né? Então, e eu já peguei muitos médicos diferentes, assim, médicos que gostam muito de proteção radiológica, aí que a gente trabalha com o mínimo de dose e vai ajustando conforme o meu aparelho, conforme o meu local, conforme o meu paciente. Então, assim, nesse sentido, a gente se preocupa um pouco mais do que só a qualidade de exame. Eu conheço muito meu aparelho, né? Todas as minhas unidades eu tenho a mesma marca de aparelho. Isso faz um diferencial muito grande, porque me faz conhecer muito sobre esta marca em si. Não vou falar porque não está sendo patrocinada. Não, brincadeira. No próximo episódio, Hashtag vocês já sabem. United, e a gente tá. Mas assim, uma marca, essa marca em si, ela me dá uma possibilidade muito grande de trabalhar todos os meus protocolos muito específico. Hoje a gente está com uma gama nessa unidade onde eu mais fico, assim, só tem 4 no Brasil. Então ela é super nova, super, super nova. E ela me abre, assim, ela é como se fosse um PET, mas para cintilografia. Assim, exatamente, né? Ela é classificada como se fosse pensa num aparelho que é Ótima como se fosse... resolução. A resolução dela é, assim, incrível. E eu uso o mínimo de dose. Isso para mim é o mais importante. Eu ganhei em tempo, porque diminuiu muito o meu tempo. Hoje eu faço um miocárdio estresse em 5 minutos. Eu faço em 8 minutos, 9 minutos um repouso, né? Com uma dose mínima, uma dose de 7 mg, assim, fazer em 8 minutos, 9 minutos é um ganho tremendo, né? E aí eu faço 3 vezes mais a dose de estresse, faço em 5 minutos. Então, conhecer o meu aparelho, assim, isso favorece muito, além, né, de eu poder ajustar para que eu tenha uma resolução muito melhor da minha imagem, com o mínimo de dose de atividade. E Maurício, na questão das terapias, qual que é o papel, assim, de vocês nas terapias, com relação aos cuidados de segurança que o profissional que está lá manipulando tem que ter? Olha, eu acho que a gente tem que, tudo vai girar em torno de você fazer um planejamento sempre prévio. Você saber a dose, né, lógico, você tem que saber a dose que você vai administrar no paciente, mas é você saber como que você vai estar retirando, fracionando essa dose do frasco, né, o menos tempo possível você manipular isso, está manipulando. Então, eu acho isso muito importante, você orientar muito bem. Como a Denise falou, você orienta muito com o paciente, você fala detalhadamente, mas às vezes ele não vai seguir o que você orientou, né? Então, essa parte da terapia, como são essas doses para tratamentos são um pouquinho mais elevadas, a gente tem que tomar muito cuidado nessa parte de proteção. Eu acho você saber relação atividade e volume, né, para você estar fracionando essa dose o mínimo possível, né? Lógico, tem muitos
muitas variáveis ali para você tirar a dose que vai influenciar um pouquinho. Mas se você tiver isso na cabeça, você vai manipular menos. Sempre orientar o paciente bem antes de você administrar a dose. Ele vai se tornar uma fonte ali, né? Aí, lógico, você não vai deixar de atender o paciente e tudo, mas você seguir todas essas... Seguir tudo certinho nessa parte. Eu falo, planejamento é uma coisa que fica comigo, assim, precisa ser tatuado, porque eu achei importante demais você, né, essa de falar, é uma coisa que acontece ali, é complicado, uma contaminação com uma dose de 100 mg. Acho que é importante o foco. O foco o tempo inteiro e você focar no que você vai fazer, porque radiação é tempo, distância, é isso que vai interferir ou não no quanto que você vai ficar exposto. Então tem que estar muito focado no que você está fazendo. E uma coisa que as pessoas não entendem, que às vezes alguns médicos de outras especialidades falam para mim: ah, não dá para fazer a iodoterapia amanhã desse paciente? Não, não dá. Eles acham que a gente tem estoque dos radiofármacos, não é bem assim que funciona. Então, outra coisa complexa é a organização de agenda dos tratamentos. E as pessoas não entendem também que varia o tempo de entrega de cada radiofármaco. Por exemplo, a gente faz muito tratamento de câncer tireoide com iodo radioativo, câncer de próstata metastático com que vem de um lugar da Europa, Lutece PCMA que vem de outro lugar da Europa. Então, e tem o Tessudota, que é para tumor neuroendócrino, então varia. Queria saber como que vocês organizam essa agenda dos tratamentos. Como que é feita essa comunicação com as empresas? É por e-mail, é por telefone? Como que é feito isso? Tá. Bom, lá no nosso serviço, a gente faz, né, todas as terapias também. Claro que a que eu mais faço é da iodoterapia, né? A gente faz muita dose baixa, que a gente fala, que é dose até 100 mg, se não me engano. 50. 100 era quando não tinha, né? Ambulatorial Até 50. Para o período da pandemia. Até 50, porque tem essas diferenças, né, ainda. Então, lá eu tenho agenda de consulta, que aí faz com o médico, e é ele que vai determinar a atividade que o paciente vai tomar todos os dias. Aí nós criamos um fluxo para que ninguém se perca, porque, né, tem todo um processo aí. Então, comunicação com agendamento. Com agendamento, não só isso, o agendamento com o fornecedor, né? E aí eu vou explicar o porquê. Então, a gente criou um fluxo que todos os médicos têm uma agendinha lá, olha, até essa data vocês podem colocar tanto de pacientes. Depois dessa data, pula para a semana seguinte. E aí eu tenho um profissional que é especializado, né, em terapia também. Ela é que normalmente faz as aplicações, dá as doses para os pacientes. Ela faz o pedido direto para o IPEM, a gente, né, compra o iodo do IPEM. Ela manda o e-mail com cópia para todos os profissionais ali envolvidos, sempre 21 dias antes de receber a dose. Então, a gente ainda tem que calcular até quando eu posso pedir essa dose, desde que dê 21 dias para o recebimento. E, obviamente, que, além da consulta com o médico, ela faz a consulta, essa profissional faz também a consulta com o paciente, por quê? Esse paciente vai ter que ficar sem tomar remédio, a medicação da tireoide, esse paciente vai ter que fazer uma dieta alimentar. A dieta alimentar, ela varia muito de serviço para serviço. O tempo da dieta varia muito de serviço para serviço também. E a gente tem que sempre orientar o meu paciente que imprevistos com o nosso fornecedor pode acontecer. Então, eu programo, recebo o e-mail de confirmação. Mas se eu vou receber aquela atividade na data que eu pedi, é outra história. E aí o meu paciente já fica ali, né, já meio que em alerta. Olha, se eu não for receber a medicação, eu aviso vocês e a gente joga para a semana seguinte. É difícil, não é fácil, porque para o paciente sem medicação, o paciente já fazendo uma dieta super restritiva, de iodo, né? Assim, mulher não pode pintar cabelo, não pode fazer a unha, não pode passar bronzeador. Não é fácil. E a gente entende isso com o paciente. Mesma situação com o lutécio.
né? O Lutécio a gente pede uma vez por mês. Se a gente vai receber naquela data que a gente precisa, Lutécio é o DOTA, né? é o DOTA. Warner Endócrino. É uma incógnita, né? A gente espera que sim. Então, a gente orienta também, ainda tem essa sensibilidade de conversar com o paciente e falar, olha, né, a medicação não vem de nós, vem de outro lugar. Então, a gente precisa saber se essa medicação vai ter naquela data que a gente precisa. Se não tiver, a gente vai avisar, nós vamos remarcar o exame, não vai ficar sem fazer, a gente só vai ter que mudar a data. E Maurício, a encomenda dos outros radiofármacos, como que vocês fazem também? Aí Lutécio PSMA, que é fornecedor privado, né? Ele segue quase a mesma linha do iodo, você tem que pedir com antecedência. E como o tratamento também do né? Não falamos marca. Ah, Aguardamos patrocínios. do Técio, você tem toda a logística de você cancelar a dose no período correto. Então você tem que ter toda essa organização de outros radiofármacos, né? De o paciente pode ter algum problema, você tem que cancelar a dose, e tem lugar que você não vai ter problema financeiro com isso, mas tem lugares que você pode ter problemas porque já despachou, já alguma coisa. Então tudo isso a gente tem que estar analisando, tem que ter um cronograma muito certinho. Ó, eu encomendei tal dose, encomendei dia 8, dia 19 é o meu limite para cancelar essa dose sem ter custo nenhum. A partir daí, mas pode acontecer, infelizmente o paciente pode passar mal, não é culpa do paciente, nem nossa, nem do fornecedor, né? Então a gente tem que saber lidar com toda essa situação, inclusive de falar com o paciente antes, durante, né? E pode cancelar em cima da hora. Eles podem cancelar na sexta-feira o tratamento para terça. Eu acho que o mais complexo mesmo é o paciente da iodoterapia, porque ele passa por um preparo muito chato, que é uma dieta que tem que ser feita super restrita, 15 dias antes. Às vezes o paciente tem que suspender o hormônio da tireoide 30 dias antes, que deixa o paciente também muito para baixo, né? Ele fica fraco, esquecido, sonolento. Então, nós médicos também, eu acredito que a maioria faça isso. A gente, quando faz a consulta com o paciente, explica: olha, a gente vai ver agendamento, você vai ter o preparo antes, tem um prazo de entrega desse radiofármaco, a gente vai ver para quando tem disponível esse radiofármaco, que pode acontecer da entrega não ser efetuada. A gente vê mais esse problema, infelizmente, com a instituição nacional. Os produtos importados, quando são de instituições privadas, geralmente, acho que a gente nunca teve atraso de entrega de dose, então eu sou a favor do livre mercado. Acho que quanto mais empresas fornecerem o material radioativo, melhor para todo mundo, porque você melhora a eficácia e a eficiência de entrega desse produto. Exatamente. Agora, com a instituição nacional, a gente geralmente tem algumas questões aí. E com relação à segurança desses tratamentos, vocês fazem treinamentos contínuos com a equipe? Como que é feita essa questão de treinar a segurança da equipe para se expor menos à radiação nessas terapias? A gente tem que fazer essa uma reciclagem, né? Então, para você trabalhar na medicina nuclear, você já tem que ter já um treinamento prévio de tudo, de radioproteção, tudo isso. E você sempre tem que estar fazendo essa reciclagem, né? Pessoas, infelizmente, a gente não tem tanto profissional no mercado pra gente, né? Não tem esse leque muito grande de profissional. Mas a gente faz essa reciclagem porque é importante, né? Algum detalhe que às vezes uma pessoa não tá fazendo e outro tá fazendo. Tudo bem que a gente tem que seguir sempre um protocolo, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Mas tem coisas que às vezes a pessoa eu treinei, mas a pessoa descobriu uma coisa que, pô, Maurício, pô, vamos implementar isso também. Então é importante você ter todo essa reciclagem, esse treinamento constante, periódico aí para você pensar tanto no paciente como você também, né? Porque se você se expõe muito, você tem que se afastar e você não vai fazer o exame do paciente.
né? Então é importante essa reciclagem seguindo todas essas normas, né, que existem, né? A própria norma da Senem diz que uma vez por ano você tem que ter, no mínimo uma vez por ano, você tem que ter uma reciclagem. Essa reciclagem ela é constante. Eu sempre falo assim para a minha equipe, e claro, não envolve só a minha pessoa, né? Envolve médico, envolve físico, envolve outros profissionais aí que estão todos trabalhando em conjunto. Eu sempre falo assim que a medicina nuclear, dentro da área, não só a medicina nuclear, né? Qualquer área dentro da área da saúde, ela está em constante desenvolvimento. Prova é que nós temos congresso aí todos os anos. Para que tem congresso? Para vender produto? Não, é para mostrar o que há de novo sempre. Então, ela está sempre evoluindo, sempre reciclando ali. E isso tem que ser constante dentro do teu serviço, dentro da sua equipe. Baixa dose, né? Uma agilidade maior. Eu converso muito com a minha equipe, assim, o que vocês acham? O que a gente pode fazer para melhorar? Eu tô acostumada de um jeito, mas às vezes para o outro fala, poxa, eu tive uma ideia, e se a gente fizer assim? A gente testa para ver se dá certo. E se aquilo der certo, entra no protocolo. Então, assim, essa conversa com a tua equipe, essa abertura com a tua equipe é muito importante. Porque faz uma diferença assim, gigante dentro da tua rotina, dentro do seu dia a dia. Nós que estamos ali todos os dias fazendo a mesma coisa. E, Denise, como que é essa questão de controle de prazo de validade, de armazenagem, de entrega dos radiofármacos? Bom, lá na clínica nós temos assim um fluxo muito grande, né, de material, então não dá tempo de vencer. Não dá tempo de ser importante. Porque a radiação ela cai, né? Essa questão de vencimento. Não dá tempo, porque assim, realmente a quantidade, imagina, quase 400 exames por semana é muita coisa. Não dá tempo da gente dizer assim, vai vencer alguma coisa. Eu acho que o mais importante, uma vez que a gente, por exemplo, o iodo, que tem a validade ali de 1 mês, e a gente trabalha com dose terapêutica toda semana, né? E a gente, obviamente, nós manipulamos, não temos cápsula, né? Então a gente manipula. Esse é o que a gente tem que mais tomar cuidado. Identificação, data, quem manipulou, a hora que manipulou, quando chegou, quando não chegou, né? Assim, tudo isso é o que a gente se preocupa mais. Agora, com o restante, não dá tempo, né? Assim, é óbvio, né? Os kits têm uma duração prolongada. Prolongada. Esse sim, assim, a vigilância exige que você tenha planilhas, que você anote, que você tenha tudo registrado. Nós temos um sistema de radiofarmácia que isso facilita muito a vida para nós. Então, lá a gente lança tudo, o que chegou, o que não chegou, quando está para vencer. Então, ele próprio, se tem algum radiofármaco que a gente não usa tanto e está para vencer, ele dá um alerta. Então, isso fica mais fácil, né? Com esse sisteminha que nós temos, fica um pouco mais fácil da gente trabalhar. Então, mais tranquilo. E como a gente usa tudo dos outros materiais, assim, não dá tempo de vencer. O fluxo é muito grande de paciente. A Senem também acho que exige planilhas, documentos que registram lote, né? Tudo. Não é porque hoje fala-se muito, né, em não ter papel. Infelizmente, para algumas áreas, a gente ainda tem que ter muito papel. Eu tenho que controlar a temperatura da minha sala, eu tenho que controlar a temperatura da minha geladeira, eu tenho que controlar, assim, ter um sistema de rastreabilidade muito complexo, assim, muito redondo, na verdade, muito redondinho, porque, gente, a gente está lidando com radiação. Se a gente falar assim, não tem risco de você ter qualquer reação, é mentira. Você pode ter 1% de chance, mas pode ter. E se a gente pega paciente, né, assim, que fala assim, não, eu tenho reação a tudo. E se você não conversa, ele tiver qualquer coisinha, ele vai falar, foi a radiação. Foi a radiação. Tem a questão psicológica. Óbvio, né? Então, assim, a gente precisa ter um sistema, assim, de rastreabilidade muito redondinho, para que você se assegure também a sua clínica, o seu serviço, de que não tem nada a ver com aquela medicação.
ou do meu fornecedor, o fornecedor que eu estou usando, ou daquele outro fornecedor. Então, a gente tem, assim, muito alerta, né? A gente está sempre muito alerta com essa questão de validade de lote e de todos os exames e da onde eu estou usando, né? Qual laboratório eu estou usando, o radiofármaco que eu estou usando, porque existem diferenças, parece que não, mas às vezes o, o meu princípio ativo para aquele radiofármaco é diferente de um outro laboratório. A grande maioria não é dos radiofármacos, mas tem radiofármaco que usa um princípio ativo diferente. E aí, como funciona, né? Melhora a qualidade de imagem, mas eu tenho mais sensibilidade com o meu paciente aí a ter alguma reação. Então, eu tenho que conhecer muito bem também os meus fornecedores, para que a gente não tenha esse risco aí. E saiba lidar quando acontecer qualquer imprevisto, assim. E descartar todos os meus riscos aí com relação ao meu fornecedor. Perfeito. Um outro tema que eu queria trazer é com relação ao mercado de trabalho. Eu recebo mensagem toda semana no Instagram, no LinkedIn, de alunos de biomedicina, tecnólogo em radiação, sobre como entrar nesse mercado de trabalho. Maurício, você acha que está difícil conseguir trabalho na medicina nuclear? Olha, o complicar, olha, não que é difícil, mas eu acho que as pessoas às vezes estão buscando, eu não sei se é a palavra, alguma coisa mais fácil, onde não vai ter problema, onde a gente está lidando com pessoas, né? Então ali você não tem que saber só a técnica, né? Você, tipo, lógico, você tem que saber a técnica, mas você, para você contratar uma pessoa hoje em dia, eu acho que tem que levar parte do emocional, o comportamento da pessoa é extremamente importante, né? Que muitas vezes você contrata pela técnica e demite pelo comportamento da pessoa. E você tá numa clínica onde você lida com criança, com a mãe da criança, né? De você não ter paciência de estar administrando uma medicação na criança e a chance de você, de repente, errar uma vez de criança é grande. Tem muita coisa ali. Você tem que ter paciência com a mãe que vai ficar brava com você, né? Não é sempre assim, mas às vezes o paciente reclamar por causa do atraso da medicação. Então eu acho que profissional, eu acho que tem profissional. O problema é quando a pessoa entra e ela tem que lidar com tudo isso, que eu acho muito importante. Eu acho isso é uma coisa extremamente importante, o comportamento da pessoa, né? Eu acho que eu brinco que eu fui num treinamento uma vez falando dessas partes comportamentais que falam que aquele soft skills e hard skill. O soft, que é o comportamento, o hard, para mim, o que teria que ser, para mim teria que ser invertido. Que eu fiz foi a pessoa do treinamento que falou para mim, né, que eu acho que é tão importante o comportamento, que essa parte comportamental devia ser o hard skill e a parte técnica o soft, né, porque é muito difícil você lidar com pessoas que perdem o controle uma intercorrência. Eu vejo que assim, Né? a gente recebe bastante, Maurício, né? Estagiário, recém-formados. Então, você até tem pessoas que vêm já com a pós-graduação em medicina nuclear. Então, ela tem a hard skill, que é a formação. Mas ela não foi treinada o suficiente, então falta habilidade, um pouco de habilidade técnica na prática. E o soft skill, que é essa questão comportamental, de inteligência emocional, de saber lidar com o estresse, e medicina nuclear é estresse o tempo inteiro, porque você tem tempo, a radiação ela está indo embora, você tem que saber lidar com isso. Além disso, tem a questão de lidar com o emocional do paciente, porque geralmente esse paciente ele chega muito ansioso porque ele está entrando numa clínica de medicina nuclear que vai administrar uma radiação nele. É algo totalmente diferente do que ele viu até então. E Denise, Muitas vezes nem conhecem. Nome, radiação Já fala, né? ai meu Deus do céu! E Denise, quais características que você acha que são fundamentais para um recém-formado, um estagiário conseguir um emprego na medicina nuclear? Características que você acha que são primordiais? Saber anatomia, saber fisiologia. Chega muita gente que não sabe Não, onde é a sacro ilíaca. Uhum. não, você fala, posiciona o paciente na gama no processo tifoide para fazer um renal. Às vezes, ao menos, numa projeção anterior. O que é anterior? O que é um oblíquo? Às vezes você fala, é um ângulo. Olha, eu falo assim, tem muito profissional no mercado, muito profissional.
Mas para entrar na medicina nuclear, você tem que... A primeira coisa que você tem que saber é que você vai estudar o resto da tua vida. Sim, sim. Porque todo dia muda alguma coisa. E você precisa ser... É como antigamente se falava o profissional diferenciado da ressonância, porque você tem que saber muita fisiologia na ressonância para poder trabalhar com ressonância magnética. É o mesmo profissional para trabalhar com medicina nuclear. Não dá mais para a gente abrir... eu brinco assim, ó, com todos os estagiários que passam, né, por nós, e inclusive os nossos profissionais, eu brinco assim. Quem vai fazer o exame somos nós. Nós somos os olhos do médico. Se eu fizer o meu exame errado, se eu fizer o meu exame de má qualidade, o meu médico vai laudar errado ou com má qualidade. E isso vai para a mão do médico que solicitou. E o tratamento, às vezes, desse paciente é em cima desse exame. Então, quando você pensa dessa forma, que nós somos os olhos do médico e que o tratamento de um paciente está assim... Dependendo de você, do seu exame, a coisa muda de figura. Então, você começa a olhar de forma diferente para o seu profissional. Poxa, o que eu preciso fazer para ser melhor? Porque é a vida de outras pessoas que estão na minha mão. Então, a coisa muda de figura, né? Então, é óbvio, você quer saber mais, você quer estudar mais, você quer aprender cada vez mais. Eu sugo bastante médico, né? Ai, doutor, por que isso? Por que aquilo? E se a gente fizer assim, se a gente fizer assado? Então, a gente procura estar sempre ali estudando muito, e tem gente que fala muito para mim, poxa, como é que você consegue trabalhar em 2 serviços, viajar, ensinar, dar aula e estudar? Tem que ser, não tem opção. Escolhas. Né? Não tem, são escolhas, realmente, são isso. E é o que o Maurício falou, que as pessoas acham que a vida é fácil. Você está começando uma vida profissional, gente, você tem que fazer mais que as outras pessoas para você adquirir experiência, para você adquirir aprendizado. Você vai ter que estudar mais que as outras pessoas. Hoje eu vejo essa questão da autorresponsabilidade. Ninguém mais quer ter autorresponsabilidade. Ninguém mais, né, quer ficar ali com o seu nominho. Gente, pega a responsabilidade para você, você vai ser visto com outros olhos pela equipe e por quem te contratou. Não dá mais para ficar naquela, eu fui contratado para isso, só vou fazer isso. Não, aprenda o máximo que você conseguir. Com o administrativo, com certeza, as meninas do agendamento têm muito para te ensinar. Você aprende com todo mundo o tempo inteiro. Então, Eu costumo desafiar a galera, sabe? Assim, durante muitos anos eu dei aula e uma vez eu recebi um comentário infeliz, né, da pessoa, de um aluno que falou assim, ai, se tudo der errado na minha vida eu vou dar aula. E aí eu chamei o aluno e falei assim, então vamos começar agora. Eu vou soltar os slides aqui. Você vai ler os slides, porque você não sabe a matéria, só que você vai, a partir dos slides, você vai ensinar. Ai, professora, desculpa. é muito difícil. Não é fácil, não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, o quanto você se dedica àquilo que você gosta, né, aquilo que você faz, é muito gratificante. Quando você é reconhecido, né, por autoridades, por médicos, por outros profissionais, ou quando você é, assim, usado como referência, eu quero chegar ao mesmo nível que você. Não existe mesmo nível, existe muito estudo, é você trabalhar muito, você querer aprender cada vez mais. Quando você recebe um reconhecimento fora do país pelo teu profissional, gente, não há dinheiro no mundo que pague. Então, vale muito a pena fazer aquilo que gosta, né, trabalhar com isso e cada vez querer saber um pouco mais. Certeza. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho, porque na medicina nuclear acontece de tudo. Então, eu queria que vocês refrescassem a memória de vocês e contassem alguma história de algum momento marcante. Pode ser de algum episódio catastrófico, de algum paciente, alguma loucurinha. Tem alguma história que vocês gostariam de compartilhar? Olha, eu uma vez, sim, há muitos anos atrás, nem se falava tanto em medicina nuclear,
fui fazer a gente foi conversar, né, com um paciente que ia fazer uma cintilografia com galho 67. E aí veio uma senhorinha super humilde, super, super humilde. E aí a gente foi explicar que ia injetar a medicação no sábado, ela ia voltar na segunda para fazer imagem. Isso faz tempo, né? Porque hoje já nem se entrega mais de sexta-feira o galho. Faz tempo isso. E aí foi explicou o que era o exame primeiro, que ela estava apavoradíssima, porque estava dentro da medicina nuclear. E aí a gente foi explicar para ela que não tinha problema nenhum, que ia fazer o exame, que precisava esperar até segunda-feira para fazer imagem. E ela só olhou assim para mim e falou assim: Fia, eu vou ficar verde. Ai, essa é a mais clássica, né? Eu falei: não, se fosse Natal, a gente deixava, mas não é Natal, então não vou deixar. Brincadeira, né? Óbvio. Ah, essa história do ficar verde que a gente sempre escuta dos pacientes, para quem não entendeu, é correlacionada à história do Hulk dos quadrinhos. Então, o Hulk, o personagem, ele foi inventado no ano que meu pai nasceu, em 1962. E quando as primeiras publicações desse quadrinho começou a sair, elas eram em preto e branco, o Hulk saía meio cinza. Então, cada publicação, dependendo da gráfica, saía com uma coloração diferente. E aí chegaram no consenso que a cor verde era a melhor, que ficava mais uniforme em todas as editoras. E aí, por isso que o Hulk ficou um personagem verde. Mas as pessoas associam o fato do personagem ser um físico nuclear, se eu não me engano, é a profissão do Hulk. E aí ele se expôs a uma alta dose de radiação gama e as pessoas associam que por isso ele ficou verde. Mas na verdade foi uma decisão da gráfica, apenas para ficar Não só uniforme. ele aprende. Eu também Não não. só, gente. Minha filha, meu marido, ele ama Naruto e companhia, super-heróis, entendeu? Todos os Ai, muito bom. Maurício, pode contar também uma história ou algum mito que as pessoas sempre falam? Olha, comigo aconteceu e até foi recentemente. Foi essa confusão que eles têm entre radiofármaco e contraste. Que a paciente foi fazendo uma cintilografia óssea, era uma senhorinha muito humilde, assim, tinha mais de 80 anos, e coitada, e você vê como as pessoas, como eu falei no começo, né, conhecem as outras especialidades e não a nossa. Nossa. E ela sabia quase tudo que o contraste fazia com ela. Relacionado a precisar de creatinina, que precisa de alergia, tudo. E ela não queria fazer a cintilografia. Eu explicava para ela, expliquei, falei todo o processo da eleição de gerador, o que sai da eleição de gerador, que não ia causar nenhum problema nela. Eu tive que falar com o filho dela no telefone, explicar tudo pro filho dela no telefone. Aí eu peguei o telefone, passei para ela, o filho explicou tudo para ela e ela fez o exame. Foi uma coisa assim, a pessoa não queria, ela sabia tudo, foi uma coisa até que é boa, né, que quase ninguém não conhece a nossa especialidade, eu tive que falar com o filho do paciente que ela não queria de jeito nenhum, ela não queria nem fazer a ficha para fazer o exame. Foi Essa de contraste, assim, gente, o que chega... Não, acham que é o contraste. Você vai injetar esse contraste agora? Não, não é um contraste, ele é um marcador, é um radiofármaco. Mas não é um contraste? Não, não é um contraste, assim, até eles entenderem, assim. A gente tem N histórias, assim, dentro da medicina nuclear, né? Tem paciente que já chega lá querendo arrancar a roupa inteira, porque acha que não pode ter nada no aparelho. Tá bem. Não, mas eu não tenho que tirar a roupa? Não, não precisa. Mas tem o fechinho do sutiã. Não, mas tem o botão. Não, não precisa tirar a roupa. Não, tem que tirar a roupa mesmo, não vai atrapalhar no exame? Não, olha, eu até brinco, né, com alguns pacientes. Se você fosse o Janequine, a gente mandava arrancar tudo, mas não é. Então não precisa. Aí fica descontrai e aí vai de boa, né? Bom, e aí vocês, como vocês estão há anos na especialidade, vocês acompanharam muitas evoluções tecnológicas. Como que a evolução desses novos equipamentos tem trazido benefício para vocês? Acho que a Denise já até falou um pouco com relação a esse equipamento de cintilografia. Redução de dose e tempo de gama. Isso, assim, para mim é excepcional. Excepcional. A inteligência artificial hoje veio
Eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito, porque vim de um período, né, onde você realmente tinha que programar matriz, tempo, tudo, você programava tudo para ter uma qualidade de imagem boa. Obviamente que a gente também tinha uma atividade maior do meu paciente, e não é tão simples assim, você entender, não é porque uma coisa que as pessoas veem muito cravado na cabeça é que se eu aumentar a atividade, eu não vou ter uma melhor qualidade de imagem? Não necessariamente. Na grande maioria das vezes, eu não tenho uma qualidade de imagem tão boa assim. Então, eu realmente passei assim, um período nessa transição de inteligência artificial dentro da medicina nuclear, que eu tive muito medo, até porque não temos muitos profissionais que conhecem a fundo como é o funcionamento de um equipamento de gama, né, de gama-câmara. Mas hoje eu enxergo que melhorou muito, ajuda muito. Claro, não o paciente pode se mexer e está tudo corrigido e está ok. Não, a gente tem que orientar o meu paciente, olha, né, eu vou fazer uma cintilografia de miocárdio, mantém a respiração tranquila, evita de respirar profundo, de tossir, porque isso meu aparelho não vai corrigir 100%, né? Então, assim, eu acho hoje, né, eu agradeço pela inteligência artificial que veio já, né, mudando, assim, todo esse rumo e, obviamente, né, diminuição de dose e de tempo de gama, isso é fenomenal, né, assim, eu posso aumentar minha agenda. Sim. E você, esses equipamentos novos têm contribuído, Maurício? Eu acho, olha, a gente que tem esse longo caminho na medicina nuclear aí, a gente já passou por tudo. Daí eu já passei até para aquele equipamento chamado pica-pau. Gente, eu tenho até antigo. Nossa, esse aí, fazer tireoide. Eu não cheguei a pegar sonografia gente. óssea com ele, mas ainda conheci. Porque ele Fazia um barulhinho, né? né? Porque vai no papel, vai lá colorindo ali, mas eu peguei só de tireoide, né? Não peguei cintilografia, como eu já conheci algumas pessoas que pegaram cintilografia óssea e PCI, acho que PCI. PCI também. Eu não peguei PCI, peguei grátis só o mapeador retilíneo, que eles chamam, né? Eu peguei. Então, a evolução é isso que a Denise falou. O principal é isso, é menos exposição ao paciente, menos tempo do paciente na clínica. Maurício, você conseguir mais exame. Só acho que é bom conseguir mais exames para o próprio tratamento da clínica, mas você atende muito mais paciente. Você consegue investir mais, atendendo mais paciente. Exatamente. Né? Então, eu acho. Então, isso é de o paciente ficar menos tempo no aparelho, expondo ele menos à radiação. E como a Denise falou, eu acho que a inteligência artificial, eu sou muito a favor dela, mas eu acho que ela tem que ser num limite, sabe? Igual eu gosto de usar muito a inteligência artificial para revisão, não para criar as coisas, né? Então, isso a gente tem que estar com bastante cuidado, mas tem coisas que não vai ter como fugir, o paciente mexer. Então, vai daí o profissional ser treinado para isso. Os nossos aparelhos de ensino nuclear são todos silenciosos. Você não sabe quando começou e quando acabou. Às vezes nem aparelho. Então o paciente ele tá lá, você não avisou que começou, eu mexi porque eu não sabia que eles começaram. Eu acho que não é a mesma marca que eu uso, então, hein? Porque o meu tem sinal, o meu mostra. Então dá coisa muito, mas é aquele barulho que eu falo que se for falar da ressonância, né? Mas é muita coisa que não vai corrigir mesmo. O paciente tossiu, como você estava falando, no miocárdio. Você falou assim, aí, você direita o corpo na maca antes de agora, porque a partir de agora você não pode nem fazer. Isso é uma coisa importante, assim, que a gente faz bastante com relação ao paciente e orientar os profissionais com relação ao conforto do paciente. Eu sempre falo assim, ó, paciente confortável, ele não vai mexer. Se eu coloco, eu vou posicionar, por exemplo, eu sempre dou essa dica, eu vou posicionar o paciente para fazer uma cintilografia de miocárdio, ele tem que ficar lá com o braço para cima. Se eu coloco o paciente muito justinho no meu suporte, a hora que ele levantar o braço, ele vai sentir dor, porque o meu ombro vai estar pegando no suporte. Põe 4 dedinhos aqui. E aí, a hora que ele levantar, ele vai estar confortável. Então, assim, o posicionamento do paciente, o conforto do paciente me traz uma segurança na aquisição da minha imagem, menos repetição na minha imagem. Perfeito. Bom, pessoal, para finalizar, então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, pode ser para o paciente, pode ser para quem quer entrar na medicina nuclear, para quem já está trabalhando na medicina nuclear. Olha, estude. Estude muito, porque a partir do momento que você entende esse mundo nuclear, você vai se apaixonar e aí é para sempre.
Desde quando eu entrei na medicina nuclear, eu não me lembro um dia que eu não li um texto. Eu não me lembro. Até finais de semana, porque aparece ali no Instagram qualquer novidade no perfil da sociedade europeia que eu sigo mais, ou americana, eu tô estudando. Então, não pode ter preguiça de estudar mesmo. E é muito gratificante, né? Sim. Quando alguém vem e te pergunta e você sabe responder, assim é gratificante demais, né? Muito. E você, Maurício? Eu vou nesse mesmo pensamento que eu sempre coloco uma frase nos meus posts, que é o risco da energia nuclear é a falta de conhecimento. Entendeu? Todos os meus posts têm isso, porque é isso, o risco é porque você não conhecer, então você tem que estar estudando, se reciclando, fazendo, e é aquela coisa, é um mundo paralelo que você não quer sair. Nunca mais. Você não quer sair. É a medicina nuclear que te pega, né? E não te solta mais, né? Exato. Eu brinco que outro dia me perguntaram, se você ganhar na loteria, o que você vai fazer? Eu falei, ai gente, a maior preocupação se eu ganhar na loteria é, será que eu vou parar de trabalhar com medicina nuclear? Porque eu gosto. Denise, meu marido, eu vou te falar, meu marido fez a mesma pergunta. Ele falou assim: se você ganhar essa loteria hoje, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou trabalhar no dia seguinte, vou aplicar esse dia. Gente, não dá. E isso é uma coisa que falando aí de dinheiro. Uma vez chegaram pra mim falar sobre aposentadoria, porque a gente já tá num certo tempo em trabalho. Mas, peraí, se eu me aposentar, eu não posso mais trabalhar, porque se eu aposentar por tempo de serviço para a radiação, eu não posso trabalhar com ela. É loucura, gente. Então, é uma coisa que Eu acho que a radiação fez isso. Tem isso. Mas é o prazer de trabalhar com o que você Exatamente. gosta. Com certeza. E, pessoal, então, onde a gente te encontra nas redes sociais? LinkedIn, Instagram, Facebook? Meu perfil? Denise Cereja. No LinkedIn, a mesma coisa. Em todas as redes sociais, Denise Cereja. E você, Maurício? Eu tenho meu Instagram, é mauricio.pavini07, e no meu LinkedIn, Maurício Marcos Pavini. Você me encontra lá que eu falo o tempo todo de medicina nuclear, praticamente. Eu falo de medicina nuclear, mas falo de outras coisas também. Viu, gente? Café é uma delas. Amo. Pessoal, quero muito agradecer a presença de vocês, Denise e Maurício, pelo tempo de vocês. Agradeço para quem chegou até o final desse episódio. Pessoal, por favor, não deixe de deixar o seu like, não deixe de se inscrever no canal. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, que ele deve chegar para o maior número de pessoas. Então, por favor, nos sigam nas redes sociais do Medical ALD ou Medical Isotox. Vocês nos encontram no Instagram, LinkedIn, Facebook e aqui nesse canal do YouTube. Eu espero vocês nos próximos episódios. Inclusive, vamos ter um episódio exclusivo de PET Ressonância. Imperdível. Até mais!